Bom dia ou boa tarde. Estamos aqui para fazer a apresentação, do artigo intitulado Swills, a Platform for Enabling Multi-Cluster and Multi-Cloud Execution of Parallel Programs. Dentre os autores que aparecem listados, eu sou Francisco Heron de Carvalho Júnior, da Universidade Federal do Ceará. Os tópicos que compõem essa apresentação, nós vamos falar da HPC Shelf, que é a plataforma sobre a qual o Swills foi implementado. Depois de falar sobre o Swills, vamos apresentar os estudos de caso que foram usados para a validação de prova de conceito do Swills, ok? E, por fim, as nossas conclusões e planos para trabalhos futuros. A HPC Shelf pode ser enxergada como uma plataforma orientada a componentes para oferecer serviços de HPC. Esses serviços eles servem para a criação, a implantação e a execução de sistemas de computação paralela. Serviços tais que são consumidos pelo que a gente chama de aplicações da HPC Shelf, que servem uma comunidade de usuários especialistas. Então, esse sistema de computação paralela, eles são compostos por componentes do modelo de componentes chamado Hash, que é um modelo de componentes paralelo que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Esse sistema de computação paralela são formados por um componente aplicação, que é o componente responsável pela interface do sistema de computação paralela com a aplicação. Um componente workflow, que é responsável pela orquestração dos componentes ditos de solução, que pertencem a uma das seguintes espécies, plataformas virtuais, que são os computadores paralelos em si, clusters, computações, que implementam algoritmos paralelos, fontes de dados, que são usadas e necessárias aplicações, conectores, que permitem a ligação e a sincronização e a comunicação desse componente de computação com as fontes de dados, ligações de serviços, ligações de ações, qualificadores e quantificadores. Para aqueles que desejam mais informações sobre a HPC Shelf, especificamente conhecer mais o significado de cada uma dessas espécies de componentes, vocês podem acessar a página hpcshelf.org e lá obter mais informações. Mas nessa apresentação, eu estou interessado em falar sobre os intervenientes da HPC Shelf e a arquitetura. Dentre os intervenientes da HPC Shelf são usuários especialistas, que já foram mencionados, que são interessados em utilizar as aplicações para resolver problemas que eles descrevem utilizando a interface de alto nível da aplicação, os provedores de aplicações que desenvolvem as aplicações, utilizando o Shelf Application Framework, o SAFe, para acessar os serviços da HPC Shelf, a construção de sistema de computação paralela, os desenvolvedores de componentes, que desenvolvem os componentes que são utilizados por esse sistema de computação paralela, que são capazes de explorar o desempenho de plataformas de computação paralela, portanto, eles são programadores paralelos. Os mantenedores de plataforma são responsáveis por oferecer as plataformas virtuais sobre uma certa infraestrutura de computação paralela que eles mantêm, que pode ser um serviço em nuvem, ou um centro de supercomputação, por aí vai. O gerente de dados, que são responsáveis por oferecer as fontes de dados que interessam às aplicações. Em relação à arquitetura, no topo nós temos as aplicações, que são as interfaces de alto nível para usuários especialistas, que podem ser implementados como portais web, notebooks Jupyter, interface de linha de comando, app de smartphone e por aí vai. O front-end é o próprio SAFe, que é aquele framework lá para construir sistema de computação paralela, atualmente implementado utilizando uma API C#. O Core, certo? É o principal elemento dessa arquitetura, pois é ele que implementa o catálogo de componentes, e gerencia todo o ciclo de vida desses componentes, além de implementar um sistema de contratos contextuais, que é muito importante, o ALIT, que está descrito nesse artigo aí, mencionado no slide, ok? E por fim, o serviço back-end,
tá? Que permite a instanciação das plataformas virtuais, né, sobre as infraestruturas de computação paralela, e por isso elas devem ser providas por cada mantenedor de plataforma. SUIOS é uma aplicação da HPC Shelf. Né? Para entender os seus propósitos, né, a gente apresenta aqui 3 casos de uso, né, importantes. Tá? O primeiro deles é a computação em clusters baseada em nuvem, onde nós estamos interessados em executar um programa MPI num cluster implantado, né, em algum provedor de infraestrutura suportado pelos SUIOS. Tá? O segundo deles é a computação multicluster, ou seja, envolvendo vários clusters, né, em múltiplas nuvens, tá? Onde nós estamos interessados em executar várias instâncias de um programa MPI ou de vários programas MPI em torno de um conjunto de clusters implantados sobre possivelmente diferentes infraestruturas de nuvem suportadas pelos SUIOS. Okay? Essas instâncias de programas MPI, né, elas podem se comunicar através de uma interface de passagem de mensagens oferecida pelos SUIOS, que atualmente, né, implementam 2 primitivas apenas de comunicação, que é o HPC Shelf Send e HPC Shelf Receive, apenas com o objetivo de prova de conceito, né, de validação de prova de conceito. No terceiro caso de uso é o offload de computação, onde o usuário está interessado em estender, né, a sua capacidade computacional utilizando recursos de nuvem. Okay? Os elementos principais, né, que compõem o SUIOS, né, são a linguagem de linha de comandos, né, para a construção interativa de sistema de computação paralela, atualmente implementada para notebooks Jupyter e Linux Cell, né, utilizando um framework Docker-OPT. Tá? Um framework para a implementação do suporte, né, aos provedores de infraestrutura, né, através de um framework de componentes e de um conjunto de contratos contextuais para representar as propriedades das plataformas dessas infraestruturas. Tá? Então, isso permite que a gente construa clusters, né, formados por várias instâncias de máquinas virtuais de um mesmo tipo daquela infraestrutura. Atualmente, nós suportamos, né, o Amazon EC2 e o Google Cloud Platform, né, através de todos os tipos de instâncias possíveis. Né? Nós temos um back-end para instanciação de plataformas virtuais no próprio computador local do usuário, para propósito de prototipação, né? Um conjunto de componentes de computação para encapsular programas MPI escritos em C, C++ e Python, né? E uma biblioteca de subrotina de passagem de mensagens entre os programas MPI, que eu já citei antes, né? Que rodam em torno de diferentes clusters. Okay? Para isso, nós precisamos implementar um conjunto de conectores nesse framework suportado pelos SUIOS de componentes. Né? O primeiro estudo de caso que nós vamos apresentar, né, é um sistema de computação paralela chamado Horovod MNIST, né, que está incluído, né, com aquele primeiro caso de uso, né, que é a computação em cluster baseada em nuvem. Tá? A tarefa realizada, né, é a aprendizagem profunda distribuída, utilizando o Horovod e o Keras. Tá? O Horovod, né, é um framework, né, para aprendizado distribuído, que é disponível e bastante difundido. Tá? E a tarefa a ser realizada, né, é a classificação de dígitos escritos à mão, usando a base de dados MNIST, que é um exemplo básico, né, lá que a gente encontra no Horovod. Tá? Né? Então nós temos um programa MPI simples, escrito em Python, chamado mnistkeras.py. Nós precisamos fazer pequenas alterações, né, para adaptar os SUIOS. Tá? Basicamente são chamadas a uma subrotina browse para enviar mensagens que são apresentadas como saídas no comando browse no notebook Jupyter que representa a aplicação. Né? Então, esse aí é um esquema, né, da arquitetura do nosso sistema de computação paralela. Né? Nós temos aqui os componentes Workflow e Application, né, que tem que estar disponíveis, estão executando no próprio computador local do usuário. Né? O componente Browser, que faz a comunicação do componente de computação ou os componentes de computação do sistema com a aplicação. No caso, nós temos um único componente de computação, que encapsula o mnistkeras.py, tá? E executando sobre uma única plataforma, né? Que no caso aqui nós vamos ter um conjunto de 4 instâncias de máquinas virtual do tipo P32X Large, né? Da EC2, né? Do provedor EC2. Tá? Esse mesmo sistema de computação paralela, ele pode ser usado para outros programas MPI que eu desejo executar na nuvem. Né? Bastando que eu troque, né, o nome aqui do arquivo a ser executado, pode ser um programa C, C++ ou Python atualmente, tá? E
apontar para um certo provedor, né, utilizando os contatos contextuais, né, e referenciando o tipo de instância de máquina que eu quero utilizar. Nesse slide, né, vocês podem ver, né, uma visão geral aí do notebook Jupyter, da aplicação Horovod Administ. Obviamente eu não vou poder explicar, né, o significado e a sintaxe de cada um dos comandos, tá? Então eu vou falar mais especificamente sobre um comando que é mais relevante, que é o comando que permite instanciar a plataforma virtual, né, onde através do contrato contextual nós descrevemos as propriedades dessa plataforma virtual que vai ser instanciada. No caso, né, através do parâmetro maintainer, usando o componente qualificador, nós podemos selecionar, né, aqui o Amazon EC2 como provedor, né, exigindo uma máquina que tenha pelo menos 32 GB de memória, 4 nós de processamento, na localidade de Virgínia, tá, e usando uma GPU do tipo Tesla V100, que vai ser utilizado lá pelo Horovod. Tá, né? Então, nesse caso, o Alit ele é capaz de encontrar um componente, né, que representa a plataforma virtual para essa localidade Virgínia, desse tipo de instância, tá? E se eu quiser escolher um outro provedor, por exemplo, provedor Google, basta modificar, usando o componente qualificador, né, para o provedor do Google, né, como nós fizemos aqui. Porém, nesse caso, o Alit não é capaz de encontrar nenhuma instância no Google capaz de satisfazer essa restrição. Mas se nós removermos a restrição de Virgínia, da localidade Virgínia, né, ele é capaz de encontrar na instância do tipo A2 RAI CPU, 1G nas localidades de Iowa e Utah, que podem satisfazer o usuário. Okay? O segundo estudo de caso, né, é o sistema GEM, tá, que está incluído aí no segundo caso de uso, né, que é a computação multicluster baseada em múltiplas nuvens, né, onde nós temos a implementação paralela, né, de uma multiplicação de matrizes gerais, utilizando um algoritmo bloco cíclico, inspirado em implementações do BLAS, né, onde os processos estão organizados em uma topologia de grid. Né. Do lado direito desse slide aqui, né, vocês podem ver aí um exemplo de topologia 2x3, né, onde nós temos componente de computação, né, que seriam os programas MPI, tá? Que vão executar em clusters diferentes, né? Ok? E esse algoritmo, né, ele é interessante porque nós temos uma grande quantidade de comunicação, né, entre os clusters, utilizando alguns padrões de comunicação não comuns, de comunicação coletiva. Tá? Então é interessante para exercitar, né, a nossa biblioteca de passagem de mensagens. Né? Então esse projeto, né, ele inclui vários arquivos fonte, certo? Que estão dentro de uma pasta, né, listados aqui só para exemplificar. Né? E na arquitetura você pode ver aqui a presença de alguns conectores entre esses componentes de computação ligados à topologia, né? Alguns componentes, conectores, tá? Que permitem a comunicação de processos numa mesma coluna e outros conectores que permitem a comunicação dos processos que estão na mesma linha. Tá? Finalmente, concluindo, né, dizemos que o SWILS ele facilita o acesso, né, a processadores e aceleradores de última geração, por programadores paralelos que utilizam MPI, né, e técnicas de computação heterogênea, tá, né, e não dispõem desses recursos que as nuvens oferecem para realizar suas aplicações. Tá? Então, o SWILS ele livra os programadores do fardo, né, de configurar clusters, tá, entre múltiplos provedores de nuvem. Né? Essa construção eficiente desses clusters, né, ela pode ser gerenciada pelo próprio SWILS. Ok? Né? E facilita, né, o offload de computação, tá? Quando for necessário utilizar. Tá? Então, nós temos iniciado, né, algumas experiências de utilização do SWILS para ensino, né, de programação paralela e computação paralela baseada em nuvens, né, que nós achamos, né, cremos que isso é uma tendência que não pode mais mudar. Tá? Né? E os próximos passos é continuar evoluindo a ferramenta, né, buscar usuários, né, interessados em utilizar a ferramenta, né, incluir o suporte para novos provedores de nuvem, né, para outras linguagens de programação hospedeiras, né, implementar as operações coletivas, né, da nossa interface de passagem de mensagens. Né. Então, continuar evoluindo a implementação do SWILS, incluindo novas funcionalidades, né, e facilitando cada vez mais
a utilização por parte do programador. Né? O SUS é apenas ainda um protótipo utilizável, mas é um protótipo que precisa ainda ser melhorado. Né? Então, quem quiser ter acesso a mais informações sobre a HPC Shelf, pode consultar a nossa página, né, hpcshelf.org. Tá? E se você está interessado em colaborar e utilizar né, o SWILS, basta entrar em contato através desse e-mail, né, que está mostrado aí nesse slide. Okay? Muito obrigado, né? Agradeço bastante a audiência de vocês.